Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia, o que aconteceu nas últimas horas na linha de frente. Vamos falar sobre o péssimo dia que a aeronáutica russa teve ontem, com vários aviões derrubados. Vamos falar também sobre algumas indicações de Telegram russos que falam de grandes avanços ucranianos em pelo menos 3 frontes. Vamos entender esse assunto porque está estranho, mas pode ser outra coisa também. Vamos falar sobre isso com calma. Esse vídeo é o nosso vídeo do dia 25 de setembro, a gente faz vídeos aqui todos os dias. Essas notícias foram sugeridas por Rambonaro, Lula na cadeia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos dar uma olhada aqui como é que está a linha de frente. Eu adianto para vocês que não tem grandes alterações. A gente viu ontem que os ucranianos estão avançando rapidamente aqui. Já tinham liberado Yatskivka e agora Yorovyi-Yar também já está liberada. Essa área azulada já estava marcada desta forma ontem, mas hoje a gente tem a confirmação de que Yorovyi-Yar também foi liberada. Mas na verdade a gente tem informações que eles já estariam chegando aqui nessa região daqui, ó. Mas vamos falar sobre isso mais adiante um pouquinho. Enfim, os russos mais uma vez tentaram avançar aqui na região de Bakhmut, mas não conseguiram avançar de forma significativa. O pouco que eles avançaram acabaram tendo que recuar novamente mais em seguida, né? Da mesma forma, em Zaporizhia e aqui em Kherson, a gente não tem grandes informações de mudanças na linha de frente, continua basicamente a mesma coisa. Então, é aquilo que eu falei para vocês, em princípio, do ponto de vista oficial do exército ucraniano, não mudou nada, mas depois a gente vai falar sobre alguns mapas que estão circulando entre bloggers russos que contam uma outra história, né? Bom, além disso, a gente teve 2 tipos de ações russas aqui. Mais uma vez, os russos lançaram vários drones kamikazes aqui em Odessa. Foram um total de 10 drones kamikazes, uma primeira leva de 4, depois outra leva de 6, sendo que desses 10, no total, 7 foram derrubados pela defesa antiaérea e 3 atingiram um prédio da administração militar ucraniana na região. Então, pelo menos, foi um alvo militar válido que os russos tentaram atingir. Não houve grandes danos no prédio, mas pelo menos foi um alvo militar válido. Muito pior foi o ataque de mísseis que houve aqui em Mykolaiv, que atingiu prédios residenciais. Mais uma vez, aquela ação absurda dos russos de tentar simplesmente atingir civis, causar dor nos ucranianos, né? Mas o que chamou muito a atenção ontem foi que, pela primeira vez na guerra, foram derrubados 5 aeronaves grandes russas, né? Além dos drones, além de drone, míssil, esse tipo de coisa, foram 4 aviões, uns Su-25, 2 Su-30 e um Su-34, e mais um helicóptero KH-52, que é um helicóptero bastante avançado lá dos russos, né? A gente tem alguns vídeos aqui, é lógico, esse tipo de vídeo não dá para ver muita coisa, né? A gente vê que o avião está caindo ali, mas tem uns aqui que dá para ver muito bem. Olha só, tá vindo um avião aqui, tá vendo? E dá para ver certinho o momento que ele sofre o impacto, aí o avião continua com a coisa e acaba caindo no chão, né? Isso aqui foram aviões derrubados, a maior parte deles por Stingrays, aquele míssil, né, que é lançado, um Memped, né, que é lançado do solo, né? Os aviões têm voado baixo para evitar a artilharia antiaérea e daí acabam sendo atingidos por Stinger, por Mempeds Stinger aqui na região. Então esse aqui foi um dos casos, esse aqui foi um Su-30, né? Aqui tem um KH-52, que é um helicóptero que também foi atingido. Vai mostrar aqui no vídeo o momento em que ele é atingido. Está havendo, né, uma batalha, você vê que tem ataques de artilharia. Isso daqui é na frente lá de Kherson. E aqui ó, dá para ver o helicóptero e o tiro do Memped, né? E ele acaba sendo atingido aqui, agora ele vai cair. Aí ele cai aqui e aqui ele está explodindo, né? Dá para ver o cara atirando com o Memped, uma fumacinha, depois quando o projétil atinge o helicóptero e logo em seguida a queda do helicóptero. Foi mais um aqui. E tem esse outro aqui também que é um Su, esse aqui é o Su-30 também. Su-30 SM foi o outro Su-30,
Também dá para ver ele andando um bom tempo, ele foi atingido já, nesse momento ele já foi atingido, tá vendo? Ele aparece já pegando fogo ou com a turbina comprometida, e aqui você vê a explosão no momento que ele cai mais adiante, né? Enfim, vários aviões, foi realmente uma coisa impressionante. O pessoal tá brincando até com com os memes aqui, que eu nunca vou conseguir me recuperar aeronauticamente disso. 5 aviões é um dano sensível em um dia, mas a Rússia tem muito mais aviões e coisa e tal. De qualquer forma, é um feito a Ucrânia conseguir derrubar tantas aeronaves assim. Como eu estou falando, é aeronave grande, né? Porque isso aí fora os drones que já tinham sido derrubados lá em Odessa. Os russos têm usado muito aqueles drones kamikazes e os ucranianos estão ficando melhores em derrubar esses drones kamikazes lá em Odessa. E também mísseis que foram interceptados também, né? Bom, então como eu falei para você, se você olhar a história oficial da linha de frente de acordo com o exército ucraniano, não teve nenhuma mudança significativa em lugar nenhum aqui. Mas estão circulando em Telegram russos alguns mapas feitos por analistas russos dizendo que a situação é muito pior do que o que está sendo apresentado pelo exército ucraniano. Isso faz sentido, porque como eu expliquei para vocês, o exército ucraniano está tentando mesmo manter segredo desses avanços. Não quer datilografar, não quer deixar claro aonde que serão os ataques que ele fará em seguida. Então você tem aqui, por exemplo, esse mapa aqui, que é um mapa da região aqui de Lima, que mostra que os ucranianos já teriam liberado essas cidadezinhas todas por aqui, ó. Andrivka, Olivka, todas essas cidades aqui já teriam sido liberadas pelos ucranianos e a frente de batalha já está chegando aqui próximo. Olha só, já estaria chegando perto aqui desse riozinho aqui, ó, que é o rio Zerebets, esse riozinho aqui, Zerebets River. Ou seja, todos esses agrupamentos aqui já estariam, essas cidadezinhas aqui já estariam sendo liberadas pelos ucranianos, segundo essa informação do blog russo, né? Repara como é que está bem mais avançado. E ainda tem mais uma outra informação aqui, se você reparar, que é justamente que Lima, como a gente já mencionou antes, né, Lima já estaria sendo totalmente circulada. Por quê? Porque aqui tem esse rio, o Zerebrets River. Por aqui já não dá para passar mais, porque dá para ver que as estradas que tem por aqui já estão comprometidas por essa ofensiva ucraniana. E talvez a saída que o pessoal tenha aqui em Lima é fugir pelo lado de Ampil aqui, ou atravessar essa ponte aqui em Zarishne, mas você começa a ter poucas opções para o pessoal de Lima sair daqui, né? Daí aquela informação que a gente tinha ontem, que de fato os ucranianos já estão circulando Lima, já estão fechando os russos ali em Lima, né? Parece que todos esses vilarejos aqui já foram contornados, já foram desocupados pelos ucranianos, e realmente, se você olhar o mapa aqui do Deep State Map, ele mostra realmente um avanço bem maior aqui dos ucranianos nessa região, né? Então, repara, a gente não tem a informação oficial do exército ucraniano, mas essa informação aqui não me parece muito estranha. Mas pode ser outra coisa também, tá? A gente vai ver que tem outros mapas também mostrando avanços ucranianos bastante sensíveis. Esse daqui me parece bastante razoável, porque como eu disse ontem, a gente já tinha informação que Lima estava sendo circulada pelos ucranianos, estava sendo cercada pelos ucranianos. Então faz sentido, estão fazendo isso aqui no Zerebrex River, aqui o rio Zerebrex, e Lima ficaria sem ter como ultrapassar para o lado de cá, já estaria fechado aqui. Agora, se você olhar esse outro mapa aqui, também mostrando as forças ucranianas, em que isso vem também de um Telegram russo. Então eles estão falando sobre grandes bombardeios em Donetsk, na cidade de Donetsk, e que, segundo falam nesse Telegram, existe uma grande quantidade de tropas ucranianas próximas da cidade. Tudo leva a crer, para esse blogger russo, que vai haver um ataque frontal ucraniano a Donetsk nessa região, né? É uma coisa estranha, a gente não tem essa informação, porque realmente seria uma coisa muito difícil. Donetsk, como vocês sabem, é uma cidade muito grande, essa cidade aqui, e está em poder dos russos desde 2014.
desde a época lá que eles inventaram aquele papo de, entre aspas, república separatista. As linhas de frente aqui são muito bem protegidas, é muito difícil de ultrapassar essas linhas, porque o pessoal teve 8 anos para reforçar as defesas ali. Então me parece uma coisa complicada, mas eu não sei. O que pode ser a alternativa disso? A alternativa pode ser justamente que os russos na região estão querendo ser privilegiados na hora que chegarem os reforços, e daí estão começando a colocar essas coisas. Olha só, a gente está quase perdendo aqui para os ucranianos, manda os reforços para cá. Toda a linha de frente dos russos está com deficiência de pessoal, está com falta de gente. Então eles estão querendo ser privilegiados na hora de receber os reforços. Aquilo que a gente mencionou, não vai demorar tanto tempo, no máximo 2 semanas eles já estão mandando os reforços para a linha de frente, evidentemente todo mundo cru, todo mundo sem treinamento adequado, sem armamento adequado, sem nada, mas é o que eles têm, e de qualquer forma para esse pessoal que está ali no desespero é melhor do que nada, né? Uma outra informação tirada desse blog russo aqui, ó, fala que, tá aqui, ó, Forças Armadas da Ucrânia fizeram um breakthrough em Pavlovka, próximo de Ugledar. Ugledar é Vuderhar, é porque é nome diferente dependendo da grafia e coisa e tal. Fizeram um breakthrough ali em 3 colunas. O que eles estão falando aqui? Eles estão falando mais aqui embaixo, ó. Aqui Vuderhar, aqui Pavlovka, aqui tem Pavlivka, mas é a mesma coisa. E essa área aqui já foi retomada pelos ucranianos há bastante tempo. E você lembra que a gente já tem falado que os russos nessa região estão preocupados porque haveria também uma grande concentração de tropas ucranianas nessa região. Eles acreditam que estão fazendo algo similar ao que fizeram lá no Oblast de Kharkiv, em que estavam preparando uma contraofensiva grande. E segundo esse comunicado, repara que é apenas um comunicado em um blog russo, a gente não tem muita certeza disso daqui, mas, segundo eles estão dizendo, houve um breakthrough, ou seja, eles conseguiram furar a primeira linha de defesa russa nessa região. Teriam passado 3 colunas de combatentes ucranianos nessa região aqui, não temos informação. De novo, o que pode ser isso daqui? Pode ser da mesma forma, soldado russo, blogueiro russo, querendo chorar por ter reforço mais rápido, né, para os reforços privilegiarem essa região aqui. Se é verdade ou não, a gente não sabe. Não temos confirmação do exército ucraniano e, de novo, pode ser o exército russo fazendo essa jogadinha para querer mais reforço mais rápido, né? De qualquer forma, passo para vocês aí essas 3 visões, em tese, 3 frentes diferentes, porque são frentes totalmente diferentes, né? Embora aqui em Vuhledar, Donetsk seja um ponto importante de suporte de toda essa frente aqui na região de Zaporizhia, né? Então pode ser que justamente esse ataque a Donetsk seja justamente não necessariamente para conquistar Donetsk, mas para garantir que ela não consiga dar apoio a essa região que fica por aqui e daí permitir esse avanço. É possível entender dessa forma, né? Só o tempo que vai dizer exatamente o que está acontecendo. Aqui, vamos aguardar em mais alguns dias. Aqui no norte, como eu falei, me parece bem mais razoável, é bem provável mesmo que os ucranianos já estejam chegando aqui nesse outro rio mais para cá, ou seja, já tenham furado completamente aquela linha de defesa dos russos aqui, que ia até Lima, né? Estão avisando que Yampil também já foi tomada pelos ucranianos, não sei, aqui no mapa não tem nada oficial ainda. Yampil é essa outra cidade aqui próxima de Lima, e inclusive isso pode ser um problema, porque ela seria uma cidade que não dá mais já para os russos fugirem para cá, né? Porque a estrada que ligava Lima a Yampil, ela já está na mão dos ucranianos. A saída para os russos que estão aqui em Lima já seria por aqui, ó, por Zarishne ou Torsk, por essa região aqui, através de uma dessas pontes, né? Seria a única maneira que os russos ainda teriam de sair aqui de Lima, nessa região toda aqui, né? Então, essa visão aqui, nessa área, eu acho que é perfeitamente razoável, está perfeitamente dentro da realidade isso daqui. A gente só não tem as informações ainda porque justamente o exército ucraniano está sendo cauteloso na hora de liberar esses dados. Mas a gente deve ter essas informações muito em breve. Essas outras aqui eu tomaria com um pouco mais de cuidado, pode ser que seja só mesmo os russos
tentando alguma coisa, não creio que tenha grandes novidades, né? Mas tem alguns ataques que foram feitos pelos ucranianos. Teve um grande ataque num hotel em Kherson, onde ficam hospedados correspondentes da imprensa russos, e inclusive um colaborador, o Oleksiy Zuravko, que é um colaborador que ajudou os russos a tomarem a cidade, coisa e tal. Vocês devem conhecer ele daquele filme do Monty Python, né? Acho que fizeram até piadinha com ele aqui. Lembra dessa piada do Monty Python, né? Pois é, exatamente, é o cara. E ele acabou de morrer nesse hotel, o hotel foi atingido. Parece que vários jornalistas russos ficaram também feridos nisso daqui, e também haviam oficiais russos nesse hotel, aquartelados nesse hotel. Os oficiais russos a gente não tem informação, a gente tem informação do cara, desse colaborador que morreu, e jornalistas que teriam ficado feridos, mas não morreram, né? Além disso, teve vários ataques em Alchevsk, na região de Luhansk, durante a noite. Alchevsk fica aqui, é essa cidade que é um grande ponto militar aqui na região de Luhansk. Donetsk, você repara que é a cidade principal de Donetsk, a capital do Oblast de Donetsk, fica bem perto da linha de frente aqui. Então ela era a principal cidade para a defesa do Oblast de Donetsk desde 2014. Luhansk, ao contrário, fica um pouco mais afastado. Então, boa parte das tropas russas que ficavam aqui, ficavam em Alchevsk, justamente para dar suporte para a linha de frente, e também tem várias estradas e linhas férreas que passam por aqui. Então, Alchevsk é um grande hub ainda dos russos nessa região aqui de Luhansk, e foi atingida ontem. Isso aqui, durante a noite, aparentemente foi atingido um depósito de munição, e isso daqui, aí eu não sei se é o mesmo ataque, porque também foi em Alchevsk, tá? Me parece que é um outro ataque, tá? Aqui, ele fala aqui, ó, mais explosões na região de Alchevsk. Então eu entendo que houve um ataque à noite, que atingiu ali um depósito de munição, e além deste ataque, houve o outro ataque que foi feito na manhã de hoje, né, há pouco tempo atrás, que seria esse ataque aqui, essa outra fumaça aqui. Mas pode ser que seja o mesmo ataque, isso aqui seja só a fumaça, ainda está pegando fogo desde a noite nesse local atacado, né? Parece que isso daqui, esse segundo ataque, se for realmente 2 ataques isso, de qualquer forma, os russos perderam um bocado de munição e equipamentos nisso daí, provavelmente muito pessoal também, né? Houve também um ataque em vários distritos ali em Kherson e Mykolaiv. Isso aqui foram ataques feitos aqui nessa região de Kherson. Repara que, embora a maior parte da área ocupada aqui esteja no Oblast de Kherson, essa linha aqui tracejada que vocês estão vendo aqui, ó, ela é a divisão dos oblastes de Kherson e Mykolaiv. Então, existe um pedaço do oblast de Mykolaiv, Mykolaiv é essa cidade aqui, que está também ocupada pelos russos nessa região, né? A maior cidade, no caso, é Snihurivka. E houve, então, ataques em cidades aqui e também aqui próximo a Berislav, que é próximo de Nova Kakhovka, que são esses que ele está falando aqui, né? Foram 3 ataques, 3 depósitos de munição russa que foram destruídos nessa região, né? E tem aqui também o som dos ataques em Nova Kakhovka, provavelmente o ataque que ele está mencionando aqui. Não dá para ver muita coisa, mas dá para ver que foi uma explosão séria ali, né? Bom, ontem teve também mais uma live do Arestovich, em que ele atualizou algumas informações bastante interessantes. Ele fala sobre os avanços que os russos tentaram ali em Bakhmut, mas não conseguem avançar. Segundo ele também, ele fala que não tem o front está bem calmo e coisa e tal. Então aquele negócio, como eu falei, do ponto de vista dos ucranianos, de aviso ucraniano, não tem nada, é só os bloggers militares russos mesmo que estão falando sobre isso.
falaram sobre as perdas de aeronaves russas, né? E depois fala sobre a mobilização russa, os problemas da mobilização russa. A gente vai falar sobre isso mais adiante. Não tem nenhuma grande novidade. A parte interessante dessa live dele é que ele falou que provavelmente os russos vão mobilizar 1 milhão de tropas, 1 milhão de russos em tropas. A Ucrânia já tem 1 milhão mobilizado neste momento, com potencial de mobilizar até 5 milhões. A Ucrânia já tem feito mobilizações periódicas, ela começou essa mobilização lá no dia 24 de fevereiro, e tem a vantagem do tempo, porque ela começou a mobilização lá em 24 de fevereiro, então foi treinando de pedaços de 300K a 300K. A Ucrânia tem a ajuda também dos países aliados para poder fazer esse treinamento, então ela não precisa tirar muitas pessoas da linha de frente para treinar os ucranianos. Então, como a gente falou, os ucranianos já estão com 1 milhão de tropas. O máximo que os russos conseguiriam seria igualar isso daí. Isso pode impedir os ucranianos de avançarem. Isso é um problema, tá? Porque, como eu falei para vocês, para você avançar numa guerra, você tem que ter um efetivo maior do que quem está defendendo. Quem está defendendo tem vantagem. Algumas pessoas falam de 5-1, outras 3-1. Mas você tem que ter muito mais gente para você avançar. Então, para os ucranianos retomarem os territórios, isso é preocupante. Daí o aviso dele de um potencial de mobilizar até 5 milhões de pessoas lá na Ucrânia para fazer frente a essa mobilização russa, né? E com a vantagem que a Ucrânia já tem 1 milhão agora, ou seja, já tem uma quantidade de pessoal significativa neste momento. Ele também fala sobre a possibilidade do uso de armas nucleares táticas pela Rússia, né? E ele diz que a probabilidade é muito baixa, não há nenhum sinal de preparação para isso, pelo menos até o momento. Isso iria requerer condições excepcionais e a resposta e as consequências para a Rússia e Putin seria catastrófica, né? Porque, veja, o que ele está falando aqui, ele continua esse argumento dele mais adiante. Suponha que Putin use uma bomba nuclear na Ucrânia e o Ocidente não faça nada. Vai significar simplesmente o fim dos tratados de não proliferação nuclear. O Brasil assinou esse tratado. Nesse tipo de tratado, os países da OTAN do Norte, lá que tem bombas atômicas, se comprometem a responder caso o país seja atacado. Então isso é uma vantagem para o Brasil, ele não precisa ter bombas atômicas, ele pode contar com a ajuda dos países caso ele seja atacado com bombas nucleares. Aí o que acontece? Se a Ucrânia for atacada com bomba nuclear e os Estados Unidos e a Europa não responderem a esse ataque, o que vai acontecer é que acabou esses tratados. Nenhum país mais vai se sentir seguro de não ter bombas atômicas. Isso vai significar que cada país eco do mundo vai correr atrás de fazer bomba atômica, e isso é sempre um risco, porque aqui no Brasil eu não acredito que o exército seria irresponsável, mas a gente tem um monte de país no mundo com exércitos irresponsáveis, altamente corruptos, que poderia acabar iniciando uma guerra usando bomba atômica para qualquer coisinha. Então significaria simplesmente o desmantelamento de todo o esforço de diminuição nuclear se a Rússia usar uma bomba atômica na Ucrânia e o Ocidente não responder. Então isso torna praticamente certo que, caso isso aconteça, o Ocidente responda. A Rússia sabe disso. Por isso que a Rússia não pretende, não vai acabar usando bomba nuclear. Usam bomba nuclear como ameaça. É o blefe. Na hora de usar mesmo, não vai usar. Aqui, é o que ele fala aqui, ó. Cada país no mundo vai tentar arrumar armas nucleares depois de um ataque desse tipo, jogando todos os tratados de não proliferação no lixo, né? Então, a única alternativa a isso seria, se a Rússia usar a bomba nuclear, o Ocidente responder com bomba nuclear, ou pelo menos com um ataque incapacitante à Rússia, né? Pode ser isso também, é aquilo que eu falei, né? O Ocidente entraria como aliado da Ucrânia nessa guerra e aí a Rússia acabaria em pouco tempo. O Instituto para Estudo da Guerra está falando principalmente sobre a mobilização na Rússia, falando sobre os problemas, né? Embora, a gente já falou sobre isso ontem, embora o Putin tenha colocado algumas categorias, que só apenas pessoas que já tenham experiência militar, que estudante não seria chamado, tem um monte de exceções na mobilização, mas na prática o pessoal está ignorando totalmente isso, está chamando todo mundo
o interesse dos oficiais de recrutamento é preencher a cota o mais rápido possível para não ser acusado de estar sendo lento e coisa e tal. E isso está gerando uma série de problemas por lá, né? O pessoal está comentando aqui o caso de pessoas que são mandadas para o treinamento, aí chegam no treinamento e não tem capacidade, não tem problema de pessoa mais idosa, tá com problema de saúde e não sei o que lá, e daí tá tendo muitas violações nisso. Estão chamando muitas pessoas que não têm capacidade de lutar, né? Seja porque não estão conseguindo achar pessoas com capacidade de lutar, seja porque estão com pressa e estão mandando o primeiro que aparece sem fazer nenhum filtro, né? Então, isso é um problema, isso acaba gerando um problema, porque o pessoal chega para treinar e é um pessoal que não dá para treinar, tem que ser devolvido, tem que ser mandado de volta. Isso aqui é um comentário em um blog militar russo, né? Aqui um outro comentário também, blog militar russo. Lembra que ontem a gente mostrou um fuzil, um AK-47, totalmente enferrujado e coisa e tal? E até teve um comentário interessante no pessoal falando que, não, mas é normal, essas armas quando ficam armazenadas muito tempo, ficam com uma crostazinha de ferrugem e coisa e tal. Olha, não sei se vocês sabem, eu servi exército aqui no Brasil e a minha qualificação militar era 0942, ou seja, eu era mecânico de armamento leve na época que eu estava no exército aqui no Brasil, né? Fiquei para reserva, nunca fui chamado durante a reserva, então hoje em dia não tem mais nenhuma ligação, mas eu fazia justamente manutenção em armas. E sim, eu concordo, existe não é anormal você ter uma crostazinha de ferrugem em algumas armas, mas é muito diferente uma crostazinha de ferrugem daquilo que a gente viu ontem. Tá tudo carcomido, tinha pedaço carcomido da arma ali. Aquilo ali é arma que não tinha manutenção há muito tempo, estava jogado no fundo de galpão lá. E a lógica dos caras foi aquela mesmo, né? De que o cara vai estar no tanque, não tem outra coisa para dar, pode usar isso daí mesmo. Agora, o curioso foi o pessoal da LPR, que é uma das, entre aspas, repúblicas separatistas ali na região de Luhansk, né? Ele falando justamente que, que eu nem fiquei surpreso com isso, porque eu também já vi rifles de assalto enferrujados em vários lugares aqui. Tudo que eles trazem para cá, no final das contas, está muito ruim, está muito sem manutenção, muito enferrujado. Isso é normal para eles. A gente vive reclamando sobre isso, mas ninguém ouve, ninguém não está nem aí para isso, né? O que acontece nesse caso? É o que eu falo para vocês. A Rússia tem um exército extremamente corrupto. E manutenção é das coisas que é mais fácil de você ganhar dinheiro com corrupção. Você fecha um contrato para fazer manutenção de não sei quantas armas, bota um pessoal fazendo a manutenção das caixas que estão na frente, deixa as caixas que estão para trás sem fazer nada, e pronto, no final das contas, quem é que vai olhar? O cara vai olhar cada caixa lá? Não vai. Esses depósitos de armamento tem muito armamento, muita munição, então não tem como a pessoa fazer inspeção em tudo. Então o pessoal faz essas lambanças de corrupção nesse tipo de coisa. Então é daí que vem esse problema que os russos estão enfrentando, né? De novo, concordo que uma pequena crosta de ferrugem não é algo que prejudique a arma, mas naquele patamar que estava ali, já estava tudo carcomido em alguns pontos ali, totalmente inútil. Eu não atiraria com aquele fuzil, né? Bom, problemas também com a mobilização foram os protestos. Ontem teve vários protestos em várias cidades. Hoje estão marcados novamente vários protestos em várias cidades. Em Moscou houve muitos presos, né? A técnica da polícia lá, o pessoal preso, ele já é colocado para servir. E por isso, né, em lugares como Yakutsk, que é lá na Yakutia, né, que é uma região é uma minoria na região ali próxima à Mongólia, os protestos estão sendo feitos principalmente por mulheres, né, as mulheres que estão protestando para evitar esse tipo de problema. Os homens, se forem protestar, vão acabar sendo pegos para servir. E, como eu falei para vocês, repara aqui que é um grupo de mulheres protestando e uns guardas aqui no meio, meio que acuados ali, não sabem o que fazer, né, não tem como sair dali. E é lógico, as mulheres estão chateadas porque são os filhos delas que estão sendo levados, maridos, irmãos e coisa e tal. E, como eu falei para vocês, essas regiões periféricas da Rússia, essas minorias étnicas lá, estão sendo desproporcionalmente chamadas, né? Ou seja, estão pegando muito mais as minorias do que os russos propriamente ditos, né? E
Principal problema é aqui no Daguestão. O Daguestão é onde estão os protestos mais violentos contra essas medidas, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui. É bem aqui no leste, nessa região aqui que fica a Yakutia, né? E o Daguestão, por outro lado, fica aqui, ó. O Daguestão é essa região aqui, próxima do Mar Cáspio. É uma região muçulmana, é uma região que já teve movimentos separatistas aqui, anda tranquilo, né? É do lado da Chechênia, a Chechênia é aqui do lado, e o Daguestão fica aqui. É onde estão havendo os maiores protestos, são aqui no Daguestão, parece que está bem violenta. Dá para ouvir até os policiais atirando para o alto, né, para tentar conter a multidão, mas a situação está tensa lá, né? E, de novo, aquilo que eu falei para vocês, a minha preocupação em termos de derrubar Putin, coisa e tal, esses protestos agora não vão derrubar o Putin, vão colocar pressão sobre ele, certamente. Se houver gente lá dentro do Kremlin com capacidade de derrubar o cara, pode até ser que saia alguma coisa, mas o que eu vejo principalmente como um ponto sensível nessa história não são esses protestos, vão ser os protestos que vão acontecer quando esses soldados forem para a linha de frente armados e verem seus colegas serem mortos na linha de frente e aí perderem a guerra, e aí quando eles voltarem para a Rússia, aí sim o Putin não dura nenhum momento. O Zelensky está oferecendo garantias para os soldados russos que se renderem, de serem tratados de acordo com as regras, né, de POW, de não sofrerem tortura e coisa e tal, que ele não vai falar, não vai avisar se eles se renderam ou foram tomados, né, se foram feitos prisioneiros. Então isso é por quê? Porque lembra, a Rússia passou recentemente uma lei dizendo que se o soldado se render, ele tem 10 anos de cadeia. Então o Zelensky está falando que, olha, não vai ter isso. Se você se render, a gente não vai falar que você se rendeu, não vamos falar isso, vamos falar que você foi tomado pelas nossas tropas prenderam você em algum ponto e acabou, não tem o que dizer. E daí não teria punição nenhuma. E também, além disso, a Ucrânia vai garantir que só retorna eles para a Rússia se eles quiserem ser retornados, ou seja, se eles preferirem ficar como prisioneiros de guerra na Ucrânia até o final da guerra, também para evitar essas punições na Rússia, eles podem ficar ali, né? Então, é tentador isso daí para os soldados, eu não duvido que muitos vão acabar optando por esse caminho. É lógico, vai ter gente que vai lutar, tem essa visão que a gente tem do pessoal protestando contra o alistamento, de fato tem muita gente contra o alistamento, mas não tenha dúvida, tem muita gente que está indo servir também e não está reclamando e vai lutar e coisa e tal. Então, é realmente uma pena, porque vão acabar morrendo, né? Bom, tem um artigo muito interessante aqui do Mike Martin sobre a base da guerra, que não mudou, né, segundo ele, apesar de toda a tecnologia, apesar de toda a informação, mas eu vou deixar para falar disso outro dia, porque esse vídeo já está ficando um pouco longo. Liz Truss, lá na ONU, falou que o Reino Unido vai continuar a armar a Ucrânia até que ela derrote a Rússia, ou seja, o truco lá do Putin, né, o blefe do Putin, de que, não, se continuarem ajudando, a gente vai usar armas nucleares e coisa e tal. Ninguém está levando a sério. Os Estados Unidos também já falou que vai continuar ajudando a Ucrânia. É verdade que o resto da Europa ainda não se manifestou diretamente, mas vamos combinar, se você olhar os países que estão efetivamente ajudando a Ucrânia em grande número, que é Estados Unidos, Inglaterra e os países bálticos ali, a Polônia, os países próximos que eram da Cortina de Ferro, são os países que mais têm ajudado a Ucrânia, porque eles sabem que o risco que é deixar a Rússia sem controle, né? Então, não sei se Alemanha, Itália, França vão ajudar muita coisa, mas de qualquer forma, os principais já reforçaram a sua ajuda à Ucrânia, né? Do ponto de vista da economia, a Rússia sofreu mais um baque com a saída da Mazda. Depois da saída da Toyota, a Mazda também está abandonando a produção lá na Rússia. Essas empresas, elas não saíram num primeiro momento por conta de boicote, só que o que está acontecendo lá é que a produção de veículos está se tornando impossível. Então, mesmo elas continuando lá, elas não conseguem produzir mais carros lá,
Então agora estão abandonando essas fábricas lá na Rússia. Bem feito, essas empresas que decidiram continuar na Rússia, tem todas é que se fuder mesmo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.